Balão intragástrico, você de fato sabe o que é? Então, primeiro entenda que o balão intragástrico é uma esfera de silicone em que ela é colocada dentro do estômago através da endoscopia. Balão intragástrico não é uma cirurgia. Então, é colocado através de endoscopia com um médico especializado também nessa área. Para que serve o balão intragástrico? Ele entra através da endoscopia, ele é inflado e dentro desse balão é colocado soro dentro dele para que ocupe espaço. Então, esse balão, ele vai ter uma quantidade de ml, isso vai depender do tamanho do seu estômago. Então, o endoscopista, ele vai avaliar a necessidade de quantos ml ele coloca ali dentro do balão. E não só ele ocupa espaço, mas ele também pesa. Então, quando ele pesa como um alimento, ele vai gerar uma informação para o seu cérebro, te gerando que você já tem um alimento e que você vai ter uma saciedade precoce. Então, com isso, assim que você faz a colocação do balão intragástrico, você passa por uma dieta restrita, por uma dieta líquida, para que você adapte esse balão, que é uma novidade. Seu corpo não estava acostumado àquela esfera de silicone ali dentro do estômago. Passada essa fase de adaptação, a gente já entra numa dieta sólida, normal do dia a dia, de qualidade, porém com uma restrição calórica. Lília, mas quanto tempo a gente fica com esse balão? Como é que funciona? Eu vou fazer um novo vídeo mais para frente explicando os tipos de balões diferentes, quanto tempo ele fica no estômago, para que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. Então, a técnica do balão, ela é indicada para aquele paciente que tem sobrepeso e não tem a indicação de uma cirurgia bariátrica, mas é uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, que já tentou diversas dietas, tratamentos, medicações e não consegue ter resultado. Então, ele pode fazer o tratamento com um balão intragástrico. Alguns casos também de obesidade, em que até a cirurgia seria uma indicação, seria uma melhor opção, mas essa pessoa ela pode ter medo de se submeter a uma cirurgia bariátrica, ou ela quer tentar antes algo que não seja tão invasivo, antes de tomar a decisão de ir para a cirurgia, ou às vezes a pessoa não pode se submeter a uma anestesia geral de uma cirurgia, ou simplesmente porque ela passou por uma gestação, ganhou peso e agora está com dificuldade no pós-parto de perder esse peso. Então, uma indicação endoscópica que a gente usa de um tratamento para atuar em conjunto com a alimentação no emagrecimento. Então, Lília, se eu colocar o balão, ele vai soltar enzimas emagrecedoras e eu vou emagrecer só porque o balão ele está dentro do meu estômago? Queria a gente que fosse assim, mas infelizmente não é só isso. Você precisa de um acompanhamento nutricional sempre em conjunto e de preferência que seja um nutricionista especialista na área, porque a adaptação do balão, se a dieta não for bem controlada, você passa mal, você pode ter vômito, você pode ter muito enjoo, mal-estar, desidratação, e a desidratação grave, ela é perigosa, você pode ter taquicardia, você pode ter cansaço, fadiga, falta de energia, alteração renal. Então, não é simplesmente colocar o balão, a gente tem essa adaptação dentro do primeiro mês, por isso é que você precisa de um profissional que seja adequado para trabalhar com essa área, para depois que a gente possa evoluir com a alimentação e também iniciar a atividade física em conjunto. Até porque, se você resolveu colocar o balão intragástrico, é porque você tem dificuldade de emagrecer, senão você não teria chegado a esse tipo de tratamento. Então, se você quer que, ao longo do tratamento, você aprenda a ter uma alimentação para a hora que sair o balão, sim, esse balão, ele não fica para sempre. Ele é colocado no seu estômago, cada tipo de balão ele tem um tempo de permanência dentro do seu estômago e depois ele é retirado. Então, se você não tem uma boa educação nutricional, quando você tira, se você voltar aos hábitos antigos, você pode voltar a ganhar o seu peso. Então, essa é a nossa grande preocupação. Então, qual é a questão? Viver uma vida real, a quantidade de alimento ela está diminuída, mas
quantas calorias eu preciso consumir quando eu estou com balão intragástrico? Isso depende da sua taxa metabólica. O que é a taxa metabólica basal, né? É como se fosse o seu salário de calorias diário, qual é a quantidade calórica que você precisa para que você consiga manter os seus órgãos, o seu corpo funcionando. É em cima disso que o nutricionista vai se basear para poder fazer a restrição calórica e também depende do quanto você tem de gasto de energia com a sua atividade física, ou às vezes até se o seu trabalho também tem um gasto de energia ao longo do dia. E isso, a gente diz sempre, né? Você é um ser único, então não existe um protocolo que seja 100% igual para todo mundo, porque você é homem, é mulher, você tem 20 anos, 30, 40, 50, qual o seu histórico de obesidade, você tem alguma alergia alimentar, como é que funciona o seu intestino, como é que é a sua evacuação. Então, olha como é que, quando você faz a colocação do balão intragástrico, como é que você pode trabalhar com áreas diferentes e quando você tirar o balão, você vai estar mais saudável, mais bem nutrido, com mais energia, já entrando num ritmo de alimentação dentro de um contexto social que seja viável para a sua rotina, já vai estar aderido à prática de atividade física. Então, se você é aquela pessoa que está pensando no assunto, ou se você aí do outro lado conhece alguém que pretende fazer a colocação do balão intragástrico, compartilha esse vídeo para essa pessoa, para que ela entenda como é que funciona esse tratamento e que ela precisa procurar uma equipe que entenda do assunto, que seja especializada em tratamento com o balão intragástrico.